acho que tá chegando bem aqui. Bom, pessoal, então vamos lá para mais um projetinho aí, né? Projetinho aí que está em andamento. Dessa vez aqui é um VFO aí que eu montei aqui na Protoboard, primeiro para fazer uma experiência, para fazer uns testes, né? E esse projeto aqui é um projeto que eu tive conhecimento aí através do canal do YouTube lá do Mirko Pavileski. O projeto não é dele, mas ele fez, construiu lá, fez numa caixinha um VFO. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem da montagem dele. E eu achei muito bacana, ficou muito legal. É um projetinho bacana mesmo, um projeto que utiliza aí o SI5351, né? Esse módulo aqui, ó. Essa plaquinha roxa aqui, que na verdade é o módulo, né? O CI tá ali soldado no meio. Ele usa uma placa aqui de desenvolvimento, uma placa controladora ESP32. E usa aqui tá usando aqui um displayzinho ST7735. Eu acho que é isso, né? De 1.8 polegadas. Bom, antes de mostrar o projeto aqui, antes da gente conhecer um pouquinho melhor aqui a respeito desse VFO, eu quero duas coisinhas que eu quero passar para vocês aqui, que foi dois perrengues aí, duas dor de cabeça que eu tive aí para poder gravar, para poder fazer funcionar esse VFO. O primeiro, pessoal, é que quando eu comprei essa placa aqui, ESP32, ela tem diversos modelos dela, né? Tem com 38 pinos, com 30 pinos, enfim, ele tem uma variedade delas aí. Eu comprei, eu calculo que seja a mais comum, de 30 pinos. Essa plaquinha aqui, quando eu coloquei ela no meu computador, eu botei o cabo nela e coloquei no meu computador, o meu USB ele não reconheceu do computador. Aí o que aconteceu? Eu imaginei que podia ser falta de drive, né? Aí peguei, baixei o drive aqui, ela tem um drive comunicador aqui da Syllabis, né? Eu acho que é assim que pronuncia, Syllabis. E aí eu fui lá na página deles, baixei o drive, instalei no Windows 10, mas ainda não consegui criar a comunicação pelo USB. Aí testei em outro computador que eu tenho aqui com Windows 7, também não funcionou. E aí o que eu imaginei? Pode ser o cabo, né? Comecei a pesquisar, ver na internet e tudo indicava que era o cabo. Eu troquei, vocês acreditam, 3 cabos eu utilizei. Eu tinha aqui 3 cabos, inclusive cabos novos, né? E nenhum funcionou. Então, o que aconteceu? Daí eu tinha um cabo que é original, que veio com o celular. Esse cabo funcionou. O problema era o cabo. Então o que acontece? A maioria dos cabos que a gente tem aí é só para carregamento. Ele, se você abrir ele, você vai ver que só tem o fio preto e o vermelho no interior dele. Ele não tem aqueles 2 fios de dados, né? Que é feito para fazer a comunicação. Então quando eu coloquei esse cabo original que eu tinha aqui do meu celular, funcionou de primeira. Essa foi a primeira dor de cabeça aí que eu consegui vencer, né? Aí o que aconteceu? Quando eu fui gravar o ESP32, que o meu computador já reconheceu a placa, eu instalei a placa tudo certinho lá na IDE do Arduino, eu não consegui gravar, ele dava um erro. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás e procurei diversas maneiras aí de resolver isso daí. Ele estava dando um erro de memória RAM, estouro de memória. Traduzindo aí, né? No que estava escrito lá em inglês, dava como estouro de memória. Aí perguntei para um, perguntei para outro, fui conversando e muita gente não sabia o que podia estar acontecendo. E aí acabei entrando em contato com o Mirko Pavileski, pelo e-mail dele, né? Escrevi um e-mail, dei um print lá da tela do erro que aconteceu e pedi para ele ver se ele tinha alguma ideia do que podia estar acontecendo.
Daí ele me respondeu da seguinte forma, ele falou que não era ele que tinha escrito o código, né? E de fato ele já explica isso mesmo, ele fala isso, né? Tanto no canal dele como no site dele, né? Na página dele, ele explica isso. O projeto é de um japonês, o Ebo, se tiver certa a pronúncia, é o Ebo o nome dele, né? É um radioamador, Juliette Fox 3, Hotel Zulu Bravo, é a estação dele. Então aí, mas mesmo assim, o Mirko ele me deu uma ideia. Ele falou, Maurício, comigo funcionou com a versão 1.8.10 da ideia do Arduino. E aí eu vi que a que eu estava usando era 1.18.15. Ele tinha me orientado a usar a 1.18.10. E eu estava usando a 1.18.15. Aí o que eu fiz? Eu fui lá no site da Arduino, baixei essa versão e instalei ela no computador. Quando eu instalei, funcionou de primeira. De primeira, sem erro nenhum, gravou, que é uma beleza. Primeiro eu fiz um teste lá com o Blink, né? Que é aquele testezinho que a gente faz lá, naqueles exemplos lá da IDE, que faz um LEDinho, esse LED azul aqui, ficar piscando. Ó. Ele coloca esse LED azul para piscar. Aí funcionou, eu acabei gravando aí o sketch aí do VFO. Bom, então, dito aí esses perrengues aí, essas pedras que eu achei no caminho aí para poder gravar, que pode ser que ajude alguém tem essa dificuldade, vamos dar uma olhadinha agora aqui no circuito. Bom, deixa eu só posicionar ele aqui. Bom, como eu disse, ele tem aqui o displayzinho de 1.8 polegadas, ele tem o módulo DDS com SI5351, ele tem a plaquinha controladora, a ESP32, como eu já disse, eu gravei ela na IDE Arduino, dá para gravar tranquilo. Eu tenho aqui 3 chavinhas que vai ser usado no projeto, conforme você vai ver aí no esquema agora, no esquema do projetinho, você vai ver que precisa de 3 chavinhas aqui, mais a chave do encoder aqui, né? Tem um encoder aqui rotativo e a gente vai usar a chavinha dele. Tá, o que acontece aqui? A gente tem aqui, nesse display, um mostrador retrô. A maioria do pessoal já deve ter visto naqueles rádios mais antigos. Ele vinha com aquele vernier, né, cara? Onde você fazia sintonia ali. E conforme você virava, o ponteiro ficava fixo e você virava essa roda aqui, né? Onde tem a numeração das frequências. Então, muito bacana, a ideia sensacional, ficou muito legal. E essa que é a ideia desse display. O sinal que a gente tem aqui, ele é de 10 kHz até 160 MHz. Então a gente consegue ir de 10 até 160. A gente consegue mudar aqui, ó, tá vendo steps aqui? A gente consegue mudar os passos aí da sintonia. Na hora que a gente for girar lá o encoder, a gente consegue mudar, no caso, a velocidade, né? Que a gente consegue mudar de frequência. E ele vai aqui de 10 Hz até 1 MHz. Então olha que bacana, hein? Você consegue mudar aqui, através dessas 2 chavinhas que eu coloquei aqui, ó. A gente consegue mudar de 10 Hz até 1 MHz. Então essa é uma funcionalidade bacana que tem aqui nesse VFO. Um outro detalhe também legal, ele tem memória. A gente consegue colocar aqui, eu não lembro agora se são 7 ou 8 memórias, depois a gente vai ver isso aqui. Mas a gente consegue já pré-definir as memórias no sketch. Você pode ir lá, vamos imaginar, ele vai de 100 kHz até 160 MHz, né? Mas imagine que você quer colocar lá só na faixa, na banda de 40 metros. Coloca lá de 6.900 até 7.300, né? Então, você consegue, lá no sketch, mudar as frequências da memória. Então você vai conseguir colocar lá 7.000, 7.010, 7.040, 7.120, 7.200, enfim. Você consegue memorizar, se eu não me engano, até 8 memórias aqui. É um outro recurso bacana. Aí ele tem um outro recurso também, que é você memorizar sempre a última frequência. No caso aqui, ó, a gente está aqui em 7 MHz. E se eu pressionar aqui na verdade eu tirei do encoder. Se eu pressionar essa chave aqui, esse botãozinho, e segurar ele aqui, ó, eu já memorizei. Então se eu desligar ele agora aqui, eu vou desligar.
e ligar, ele vai voltar em 7 MHz, ó. Então é isso, pessoal, tá vendo? Ele retorna em 7 MHz. Beleza? Então, vamos mostrar os passos aqui. Aqui, ó, deixa eu só ampliar essa imagem aqui para vocês poderem ver melhor aqui o display. Aqui, eu pressionando para aumentar o step, o passo, eu pulo para 10 kHz, 100 kHz e 1 MHz. Esse outro botão aqui, eu consigo reduzir. Vamos voltar aqui. Eu vou de 1, né? Volto para 100, volto para 10, vou para 1 e 100 Hz. Acho que o menor passo aqui é 10 Hz. Aí a gente virando aqui, ó. Olha que bacana. Você consegue ter uma precisão aqui na sintonia. E aí, agora a gente vamos dar uma olhada nas memórias que ele tem. Você viu que ele voltou como VFO, então ele não está em memória nenhuma. Se eu apertar aqui a memória, eu tenho a primeira memória, 3730 e por aí vai. E a gente consegue, chegou a 14, ele volta para 3. Então o que acontece? Ele está configurado aqui de 3.730 MHz até lá, até 14, pulei aqui, vamos voltar, até 14.230. São um total de 8 memórias, 9 memórias. Bom, vamos voltar aqui para 7 MHz. Aqui eu tô com, deixa eu aumentar aqui o step, vamos colocar para 1 kHz o step. 1 kHz. Então aqui eu tô em 7.130 MHz. E agora você vai começar, eu vou colocar uma tela aqui para a gente monitorar com o frequencímetro, para a gente ter uma ideia aqui da frequência conforme for mudando o botão e para a gente ver a precisão da saída aí. A saída aqui, pessoal, eu estou fazendo a leitura na saída aqui no Clock 2, no CLK2 aqui. Aí tem o CLK1 e o CLK0. No 2 é a saída aqui a saída principal, vamos dizer assim, né? A saída que realmente está mostrando no display aqui. E nessas outras duas saídas, a gente tem aí, para poder usar BFO, para poder usar o offset, né? Uma frequência aí de frequência intermediária, você pode fazer descontar, né? Para poder usar aí num super heteródino, enfim, tem esses recursos aí também. Bom, então vamos lá. Vamos mudando aqui, ó, só para vocês vendo aí que a gente consegue aí acompanhar aí a frequência pelo frequencímetro. Então bacana, hein? Recurso bacana, recurso legal, ó. Vamos dar uma olhada aqui na forma de onda aqui no osciloscópio, só para a gente ter uma ideia aí que forma de onda ele apresenta para a gente aqui. Tá aqui no frequencímetro mostrando aqui 7 MHz. E vamos dar um giro aqui só para a gente poder dar uma analisada aqui. Vamos ver em outra banda. Então aqui você pode notar que conforme aumenta a frequência, a forma de onda ela fica mais senoidal, né? Conforme a gente volta aí, ela fica mais quadrada a onda aí. Beleza? Isso aí é só pra gente tirar essa dúvida aqui. Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou desenhar uma placa para ele, para tirar aquele da protoboard e botar ele numa plaquinha, uma plaquinha reduzida, né? E a ideia é, sei lá, de repente colocar num receptor ou deixar como um VFO externo mesmo, deixar ele pra gente usar aí para fazer testes, né? Vamos ver o que vai surgir aí. Tá chegando bem aqui. Tá bacana aí, rádio portátil. Parabéns, hein? Viu? É portátil só de nome, hein?
Então, vê que essa história aí, mas vou lá na casa dele, vai ver a torre lá de 25 com aquele radião, meu Deus do céu. Quer dizer, total, viu? Ele é o seguinte, rapaz, eu já ganhei dele ali. Ele é transmissor de FM, você sabe que as FM é tudo remoto, né? Pessoal, eu estou fazendo essa gravação aqui só para mostrar um teste prático aqui com o VFO. Eu estou usando aqui um BTX 40, essa placa aqui foi uma placa desenhada pelo Felipe, uma placa sensacional aí que ele desenhou, ficou bem pequenininha, bem à disposição dos componentes, ficou muito legal. Um abração pro Felipe lá de Minas Gerais. E aí eu estou fazendo esse teste aqui com o VFO, estou ligando ele aqui, lembrando que a FI desse transceptor, desse rádio, é de 10 MHz, então eu tenho que descontar aqui, ó, por isso que vocês estão vendo aí 3.002.968 aqui no caso, porque ainda não está descontando a FI. Então tem como fazer isso, tem como a gente entrar lá no offset, no sketch e colocar essa FI, fazendo com que apareça aqui a frequência 7.000 e pouco, e desconte essa FI aqui, que no caso aqui é de 10 MHz. Se for um rádio com a outra FI, você consegue mudar também, é só fazer essa mudança no sketch lá. Beleza, pessoal? Um abração, obrigado por assistir aí, até a próxima.